Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Alegria enorme estar mais uma vez nessa tribuna para ministrar a santa palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria que você abrisse a Bíblia e deixasse a Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler esse versículo, mas nós vamos ter como base mais alguns capítulos do livro de Josué para aquilo que o Senhor tem conosco nessa noite. Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Queridos, se eu fosse intitular essa mensagem nessa noite, eu colocaria o tema: O Deus de maravilhas é o Deus que julga e é o Deus que cuida. O livro de Josué, ele vai nos mostrar a trajetória deste homem de Deus e do povo de Israel. Este homem de Deus que foi colocado ali para ficar à frente do povo logo após a morte de Moisés. E ele encontrou vários desafios, ele encontrou várias dificuldades em seu percurso. E Israel foi o instrumento de Deus para trazer juízo às nações cananeias, que eram envolvidas em várias práticas pagãs, como idolatria, prostituição, sacrifício de crianças, dentre muitas outras abominações. Israel foi levantado como instrumento, mas infelizmente, como a gente vê na história do povo de Israel, como a própria Bíblia nos mostra, Israel, ela assimilou algum desses deuses das nações pagãs e veio a fracassar futuramente. Há muitos momentos peculiares no livro de Josué, quando Deus convoca o seu povo a se santificar, principalmente. Em um momento Deus convoca o povo para santificar, para contemplar maravilhas. Em outro momento, ele chama o povo para santificar, para revelar o pecado no meio do arraial. Com isso, nós compreendemos que o Deus de maravilhas é aquele que julga, mas também é aquele que cuida. Porque Deus não somente irá nos julgar, mas Deus também irá cuidar de cada um de nós. E se você abrir a tua Bíblia no livro de Josué capítulo 3, versículo 2 a 4, vai estar escrito o seguinte: Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Aqui nós vamos ver a apresentação deste Deus de maravilhas. E Josué, quando ajunta o povo para passar pelo Jordão, ele dá uma ordem ao povo de seguir a arca.
arca, para quem não sabe, ela é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A arca era a presença de Deus no meio do arraial. E o que nós devemos entender com isso? Nós precisamos estar sempre prontos a seguir a arca. Nós devemos estar sempre prontos a ser direcionados pela presença de Deus. Crente que conhece o Deus de maravilha, ele não vive a própria sorte. Crente que conhece o Deus de maravilha, ele não anda de qualquer jeito. Ele tem direção, ele tem destino certo. Ele não anda a esmo, ele não anda sem rumo. Ele anda na direção da arca. Ele anda aonde a arca manda ele ir. Ele vai aonde o Senhor orienta. Ele coloca o pé aonde Deus manda, ele coloca a mão aonde Deus manda. Ele não anda sem rumo, ele não anda sem direção, porque ele tem a presença de Deus na sua vida. E no versículo seguinte é ordenado: mas tenham cuidado, mantenham certa distância. Sigam a arca, mas mantenham distância. Sigam a arca, mas mantenham distância. Nós precisamos compreender que Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. Aqui fala de relacionamento. Deus, ele é nosso Pai, mas ele também é nosso soberano. Ele é nosso Senhor. Deus não é menino de recado. Deus não é servo de ninguém. Deus não é o teu brother. Deus não é o teu amiguinho que compactua com aquilo que tu quer. Deus não é obrigado a aceitar a minha vontade. Deus não é obrigado a aceitar os meus achismos. Deus não é obrigado a aceitar o que eu quero. Ele é soberano, a sua vontade é soberana. O seu poder, ele está acima do céu, está acima do mar, está acima do universo. Ele não é qualquer um. Ele é o teu Deus. Ele é poderoso. Ele é Senhor e Ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor Jesus. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm tratado o nosso Deus de qualquer maneira. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm perdido a reverência ao santo. Aleluia, queridos, nosso Deus é santo, nosso Deus é soberano e Ele precisa ser respeitado, Ele precisa ser honrado, Ele precisa ser adorado do jeito dele e não do nosso. Irmãos, hoje está tudo normal, hoje tudo é permitido. O povo perdeu a reverência ao temor ao santo nome do Senhor. A gente se achega a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Já não temos o temor. Irmãos, quando eu estava cantando esse louvor, toda vez que canta, quando chega numa parte dele, eu não consigo cantar, não tenho condição de cantar aquilo. Perder tudo com amor e alegria. Irmão, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu não tenho condições de cantar isso, porque eu não vivo isso. Eu não perdi nada. Agora, quando eu olho para os missionários que têm suas casas queimadas, as suas esposas violadas, os seus filhos mortos, perdem tudo com amor e alegria, mas não negam o nome de Jesus Cristo. Essas pessoas sabem
Quando estamos diante de Deus, irmãos, nós temos que ter temor e tremor. Apresentai-vos diante do Senhor com temor e tremor. O nosso Deus é um Deus terrível. E nós precisamos entender isso. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus bondoso, mas é um Deus que se ira todo dia por causa do pecado. E nós muitas das vezes achamos que Ele tem que se adequar à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de viver. E não bem é isso, não é isso. Nós que devemos ser moldados pela sua vontade, nós que devemos ser moldados pela sua palavra. O servo aqui somos nós, Ele é Senhor. A gente respeita mais um juiz, mais um delegado, mais uma autoridade política, do que aquele que é Senhor do céu, Senhor da terra, o Criador do universo todo-poderoso. A reverência em tudo, reverência, temor, respeito por esse Deus que muito faz por nossas vidas. Outra coisa, no versículo 5 do capítulo 3, disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ei, versículo que o povo gosta. A gente gosta de maravilha, a gente gosta de poder, a gente gosta de milagre, a gente gosta de ver a manifestação da glória de Deus. Mas o Deus de maravilhas exige santidade. Não tem como ver maravilha se não se santificar. Não tem como ver o trabalhar de Deus, o operar de Deus, a manifestação da maravilha de Deus na minha e na tua vida, se nós não tivermos uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida voltada para o Senhor. E quando eu falo de santidade, vai muito além de vestes, vai muito além de uma postura, vai muito além de cabelo. Quando eu falo santidade, eu falo de conduta, de vida, de algo que começa no meu e no teu coração. Porque tem muita gente que é santo na roupa, mas não é santo na língua. Tem muita gente que é santo na aparência, mas não é santo no caráter. Não adianta ter a aparência de santidade e não ter santidade no caráter, não ter santidade na vida, porque santidade não começa de fora para dentro, santidade começa de dentro para fora. O que era a santidade? O que é que ele pedia ao povo? Era geralmente lavar as vestes e se abster da relação sexual. Era uma separação para aquele propósito. E o que é que eu aprendo com isso? Lavar as vestes. Entendemos que para ser santo precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo, purificado dos nossos pecados. O salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, purifica-me com ísopo e serei mais alvo do que a neve. Purifica-me. E como é que isso como é que isso vai acontecer na minha vida? Como é que eu vou ser santo? Primeiro,
eu me entrego a Cristo. Primeiro, eu me reconheço como pecador que precisa da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Só é santo quem teve o encontro com a cruz. Para passar, irmão, a ser santo, tem que passar pelo Calvário. Tem que ter um encontro com o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar salvação. E para ter esse encontro, tem que arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados ao nosso Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Confessar é necessário. Se arrepender é necessário. Não tem, irmãos, como ser santo se a gente não se arrepende. Nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. O único homem sem pecado que passou nesta terra foi aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Eu fico impressionado que nos nossos dias tem pessoas que se gabam da sua suposta santidade. Tem pessoas que se gabam da sua suposta justiça. Tem pessoas que se acham melhores por causa de uma conduta, por causa de um comportamento, por causa de uma tradição, por causa de um vestuário. Mas a palavra fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, é sempre por dentro, começa por dentro e reflete por fora. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu vejo outra coisa interessante, irmãos. Santidade, a gente entende que é uma separação para Deus, é se afastar do pecado principalmente. Mas quando as pessoas eram chamadas a se santificar naquela época, os casados eram recomendados a não ter relação com sua esposa. Não era pecado ele ter relação com a sua esposa, mas era pedido para ele não ter. E o que é que eu entendo com isso, meu querido e minha querida? Para ser santo, muitas das vezes, precisaremos renunciar a coisas que nos dão prazer e que não são pecado. Santidade não é só renunciar a pecado. Santidade é renunciar aquilo que me dá prazer muitas das vezes e não é pecado. Aquele tempo no shopping, aquele tempo com a internet, aquele tempo com alguma coisa que não seja Deus, não é pecado, me dá prazer. Mas às vezes eu preciso renunciar para estar com Cristo, para estar na presença de Cristo. O Senhor fará maravilhas. Quem é que faz maravilha? O Senhor. Quem é que faz maravilha? Quem faz é Deus. Não são os superapóstolos, não são os superprofetas, não são os supercrentes, não são os pregadores, não são os profetas, não. Quem faz maravilha nas nossas vidas é Deus. E quando a gente se santifica, nós estaremos aptos a ver as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Porque Deus faz todo momento. Muitas vezes a gente que não enxerga.
Deus faz todo momento, mas muitas das vezes a gente não enxerga. Uma das coisas que a santificação vai me levar está no versículo 9 do capítulo 3. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Chegai-vos. Quem se santifica se aproxima de Deus. Quem se santifica intensifica o seu relacionamento com Deus. Quem se santifica começa a ouvir a Deus, primeiro, pela sua palavra. Você vai entender que você não vai precisar de um profeta que te diga, assim diz o Senhor. Não, você vai entender que você tem uma Bíblia com 66 livros, escrita por homens, não como eu e você, mas homens santos, inspirados por Deus, que escreveram os propósitos de Deus, que escreveram a palavra de Deus, que falou no passado, fala hoje e vai continuar falando no futuro. Quer ouvir Deus falando? Pega a tua Bíblia e abra. E vá ler, vai estudar, e Deus vai falar. Irmãos, é maravilhoso o quanto a palavra de Deus é impactante nas nossas vidas. É maravilhoso o quanto essa palavra nos alimenta. É maravilhoso o quanto esta palavra nos livra de problemas, nos livra do pecado. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando fala de luz, meu irmão, fala de lâmpada. Quando fala de lâmpada que ilumina o caminho, se ilumina o caminho, não pisa em espinho, se ilumina o caminho, não cai em buraco, se ilumina o caminho, não tropeça, não cai, porque está guiado pela palavra. Deus está falando na vida dele pela palavra. E o salmista também vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela precisa estar escondida, guardada em nossos corações, para vivermos uma vida de santidade, para ouvirmos Deus falar as nossas vidas. E Deus também fala, meus irmãos, através dos seus servos. Toda vez que alguém está ministrando uma palavra de Deus, Ele está falando com você. Porque tem gente que infelizmente acha que falar só é quando Deus direciona algum homem ou mulher que tem o dom de profecia, o dom de palavra de sabedoria ou palavra de ciência, e vai lá e revela até o que ele está pensando. Deus faz isso? Faz. Eu já experimentei isso de maneiras maravilhosas e profundas que fortaleceram a minha fé, mas eu entendo que toda vez que o pastor ou algum servo do Senhor sobe essa tribuna e prega a palavra de Deus, é Deus falando comigo, é Deus falando contigo, é Deus falando na terra. Louvado seja Deus. Uma coisa que eu acho interessante na santificação, na santidade, é que a santidade sempre vai me levar à obediência. Não existe santidade sem obediência. Não tem como. Às vezes você pode jejuar vários dias, você pode fazer vários votos, você pode fazer vários sacrifícios, mas se não obedecer, meu irmão, é tudo em vão. É tudo em vão.
Porque nós precisamos compreender que sacrifício não é sinônimo de santidade. Obedecer é. O maior sacrifício que podemos oferecer a Deus é a nossa obediência, porque quando obedecemos nós renunciamos, quando obedecemos colocamos o nosso eu de lado e falando: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua. Eu prefiro obedecer a Deus, eu não quero obedecer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. É esse o maior sacrifício que você pode oferecer ao Senhor, a tua obediência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Deus de maravilhas, para manifestar as suas maravilhas, Ele busca um povo que se santifica. Mas esse mesmo Deus de maravilhas, Ele é um Deus que julga. Ele é um Deus que é juiz. Ele é um Deus que determina sentenças. E a gente vai ver uma situação no próprio livro de Josué, capítulo 7. Se você puder acompanhar comigo, versículo 2 a 5 vai dizer o seguinte: Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhe disse: subi a espiar a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns ou 3.000 homens a ferir Ai, e não fadigues ali a todo o povo, pois são poucos os habitantes. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Irmão, isso aconteceu depois de Deus ter dado a maior vitória, e a primeira vitória, a Josué e ao povo de Israel, que foi Jericó. Jericó, que era contornada por muros intransponíveis. Deus usa Josué e o povo para rodar aquela cidade, para dar, os muros vão ao chão. Aquela cidade é derrotada, conquistada. E aqui nós vemos outra situação. Josué manda olheiros, vigias, espias observarem a cidade de Ai. Aí os espias: não, a gente derrotou Jericó. Ai é pequenininha, não precisa ir todo mundo não. 2 ou 3.000 dá, a gente dá conta lá. E aqui Josué toma algumas atitudes que ele não deveria ter tomado. Primeira atitude, ele menosprezou o inimigo. Quando a gente menospreza o inimigo, a gente é alvo fácil do inimigo. A Bíblia vai falar no livro de 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, nós estamos numa batalha. Aquele que subestima o inimigo das nossas almas, ele cai. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-crente. O diabo não vai trabalhar para atacar a tua vida diretamente, ele usa tentações. A Bíblia manda resistir ao diabo, ele vai fugir. Mas a Bíblia manda fugir da aparência do mal. E tem gente fugindo do diabo e tentando resistir o mal. Aí o que é que acontece? Cai. Eu aguento. Não tem problema não. É só uma carona. Mas tua mulher não está no carro.
Tem problema não. É só uma ida lá, eu só vou ver. Eu vou evangelizar lá no carnaval, vou lá ganhar as almas. Não tem problema não. Não tem problema não. É uma boate gospel. Não tem problema nenhum. E o diabo vai sendo menosprezado, assim como Ai foi menosprezada. E vai derrotando, e vai derrubando, e vai vencendo. Por quê? Porque ninguém vigiou. Porque ninguém deu o crédito ao que o inimigo podia fazer. E aí cai no campo de batalha. Aí perde a batalha. Aí volta chorando. A Bíblia fala que o coração do povo derreteu. O povo que estava confiante se tornou covarde. Estava com medo. Por causa de uma derrota. Porque tinha menosprezado o inimigo pequeno, que eles achavam que poderiam vencer. E teve outra coisa que Josué fez. Mais duas coisas que Josué fez que prejudicaram Israel. Ele não consultou ao Senhor. Não consultou ao Senhor. E preferiu ouvir os homens. Não, a gente dá conta. Problema, né? Tem muita gente que não consulta a Deus e dá ouvido a homem. Tem muita gente que perde as suas batalhas porque está indo ouvir a pessoa errada. Em vez de dobrar o joelho, apresentar a Deus e pedir direção, vai perguntar à internet, vai perguntar amiguinho de escola, vai perguntar amiguinho de trabalho. Muitas das vezes essas pessoas não querem o teu bem. Muitas das vezes essa pessoa não quer ver você vitorioso. E você acaba sendo derrotado por causa que confia mais no homem do que em Deus. E quando Josué não consulta a Deus e prefere ouvir os homens à sua volta, isso leva ao orgulho. E o orgulho leva ao descuido. É duas situações que Josué faz isso. A primeira é essa. E a segunda é com os gibeonitas. Vai ter misericórdia antes de consultar o Senhor. Vai ter peninha do inimigo que mora do lado sem consultar o Senhor. Deus mandou exterminar e ele fez aliança. Deus mandou arrancar do meio e ele fez aliança. Quantas das vezes Deus manda a gente exterminar? Quantas das vezes Deus manda a gente se afastar? Quantas das vezes Deus manda a gente sair do meio e a gente está fazendo aliança? Cuidado! Isso pode ser a tua ruína. Isso pode ser a tua queda. Cuidado. Uma coisa que eu percebo, pastores, igreja do Senhor, que após grandes vitórias, nós estamos sujeitos a grandes quedas. Guarde bem isso. Após grandes vitórias, nós estamos sujeitos a grandes quedas. Por quê? Porque a gente fica confiante. A gente acha que a gente consegue andar sozinho. A gente acha que a gente não precisa mais falar com Deus. A gente acha que é a gente que faz e não Deus. Guarde outra coisa, ó, guarde o que eu vou lhe falar agora. Quando
agimos por nossa conta, Deus nos deixa por nossa conta. Você entendeu? Quando agimos por nossa conta, Deus nos deixa por nossa conta. Você quer fazer? Faça. Agora eu. Você quer ir? Vai, mas eu. Você quer agir? Vai lá, mas eu não. Deus não vai te impedir de fazer nada, mas Ele não vai com você, se essa não for a vontade dEle. Guarde isso. E o que é que acontece? Israel é derrotado por Ai e é envergonhada, levando Josué consultar ao Senhor. Às vezes tem derrota em nossa vida que vem para a gente voltar a buscar o Senhor. Tem derrotas que acontecem em nossa vida que vão ser o motivo da gente voltar a buscar ao Senhor. Infelizmente, minha esposa sempre fala. Não espera a prova vir para buscar. Busca antes. Porque quando a gente vai buscar na prova ou depois da prova, é doído. Você já parou para pensar nisso? É doído. Josué experimentou isso. E Deus, irmão, Deus é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus é um Deus de misericórdia. Josué não consultou antes, Josué deu ouvido aos amigos dele, mas voltou a buscar. E o que é que Deus faz? Deus ouve. Ó, caiu. Voltou a buscar? Deus ouve. Foi vencido, pecou, se arrependeu, ninguém está te dando valor, mas se você se voltar para Deus, Ele ouve. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmão, muitas das vezes você está achando que Deus não está te ouvindo. Muitas das vezes você está achando que Deus não vai te aceitar. Minha irmã, meu irmão, se você se arrependeu, se você quer Deus, se você se volta para Ele, meu querido, Ele não vai te deixar só. Ele vai te ouvir, Ele vai te amparar, Ele vai cuidar de você. E o que eu acho lindo, sabe qual a primeira coisa que Deus fala para Josué? Versículo 10 do capítulo 7. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué estava jogado no chão, meu irmão. Josué estava desesperado. O Senhor abandonou a gente perdeu. O povo está tudo com medo. E se esse povo se levantar contra mim? Imagina a cabeça do líder nessa hora, no momento de derrota, porque é muito fácil quando a gente está na vitória. Eu quero ver no momento de derrota a atitude que a gente vai ter. E ali prostrado o Senhor fala: levanta-te, levanta-te, porque está prostrado ante o teu rosto. Levanta-te, o problema não é contigo, levanta-te, o negócio é outro, levanta-te, eu vou falar o que é, levanta-te, não fique prostrado. Meu irmão, tem muita gente prostrado quando Deus mandou levantar, e tem muita gente de pé quando Deus mandou se prostrar. Se Deus mandou você se prostrar, se prostre diante da presença dEle, mas se Ele mandou você levantar, levanta, marcha, caminha, prossiga, porque o Senhor é contigo.
Ao versículo 11, o que é que ele vai dizer? Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Meu Deus, tem pecado no arraial. Josué, o problema não é contigo não, mas o povo pecou. Tem pecado no arraial. Desobedeceram a minha aliança, mentiram, roubaram o que era para ser meu. Tem pecado no arraial. Irmão, o que eu acho interessante é que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar meu pastor, eu posso enganar meus colegas pastores, eu posso enganar a igreja, mas tem um que tem os olhos como chama de fogo, que contempla o caminho do justo, que contempla o caminho do ímpio. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Não adianta viver em pecado no meio do arraial, trazendo anátema para o meio da congregação, achando que ninguém está vendo, achando que nada vai acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está vendo, o Deus que julga, o Deus que julga está vendo, o Deus que a justiça está vendo, e nada passa impune diante aos olhos do Senhor. Nada fica oculto, nada fica escondido, nada fica impune diante do nosso Deus. Estamos vivendo numa época onde você vê vários escândalos estourarem, pessoas trazendo o anátema para o meio do arraial, pecado, e não se arrependem, não confessam, continuam nos seus cargos, continuam nas suas posições, continuam fazendo as mesmas coisas como se nada tivesse acontecido, achando que é só assim. Mas eu quero te dizer uma coisa: o juízo vem. Se não for nessa vida, é na próxima. Mas o juízo vem, porque ninguém engana Deus. Ninguém fica impune diante de Deus, que é o fogo consumidor. Ninguém fica impune diante do Senhor dos exércitos. Ninguém. E aí vem o versículo 13 do capítulo 7. Levanta-te. E olha o que ele vai falar agora de novo. Santifica o povo. Primeiro foi santificar para ver maravilha. E agora é santificar para Deus revelar o pecado. Meu Deus. Irmão, vocês têm uma liderança que ora e jejua muito, que está sempre chamando o povo para orar. Deus não vai deixar o servo dele enganado. Não vai, irmãos. Não vai. Uma hora cai no ouvido dele. É bíblico. Levanta e santifica o povo. Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Enquanto não tirar o anátema, enquanto não tirar o pecado, os inimigos irão prevalecer. Aí às vezes você acha que está tudo bem, aí você fica se perguntando por que nada dá certo, porque eu não sou abençoado,
Porque nada flui. Será que não tem um anátema escondido aí? Será que não tem algo condenado debaixo das bagagens? Cuidado com aquilo que tu leva para dentro da tua casa. Cuidado com aquilo que tu traz para a tua vida. Cuidado com aquilo que tu põe diante dos teus olhos. Cuidado com anátema. Cuidado com pecado. Pecado não é brincadeira. Pecado é mortal. O salário do pecado é a morte. E estamos numa época que o crente está vivendo, brincando com o pecado. Com o pecado não se brinca. Com o pecado se afasta. Com o pecado se arrepende. Com o pecado se confessa. Não brinca com o pecado, porque senão tu sai queimado. O glória sumiu, como diz o pastor. Mas vai melhorar daqui a pouco. Santificai-vos. E o povo se santificou. Aí Deus fala, ó, é amanhã. Amanhã. É interessante, né? Às vezes a gente ora, se santifica e quer agora. Mas é amanhã, pastor Juliano. Não é hoje não. É amanhã, presbítero Tiago. Não é hoje não. É amanhã, missionário André. Não é hoje não. Por quê? Porque o agir de Deus não é no meu tempo, não. É no tempo dele. O agir de Deus não é na minha vontade, é na vontade dele. O agir de Deus não é quando eu quero, é quando ele quer. Pode demorar o tempo que for, mas ele vem na hora certa. Ele vem na hora certa, irmão. Ele vem na hora certa, irmã. Amanhã. Deus é um Deus que não trabalha de acordo ao meu tempo. Porque Deus está além do tempo. Deus trabalha de acordo à sua vontade. Há pecado que vai ser revelado. Ninguém esconde nada de Deus. Olha o que acontece. Josué 7, a partir do versículo 17 ao 21. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz, quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e o tomei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Tem gente que para confessar precisa o pecado ser revelado. Foi o caso de Acã. Eu te digo uma coisa: é melhor confessar antes. É melhor confessar, se arrepender antes. Errei, me perdoa. Errei, aceita as consequências. Porque depois que o pecado é revelado, o que a gente colhe é muito pior. Prosseguindo. Deus havia dado uma ordem em Jericó. Está lá, Josué 6, não pegue nada, destrua tudo. E o que for de ouro, de prata, de ferro, tudo que é metal, traz que é meu. É da casa do Senhor. Mas Acã cresceu o olho. Acã cresceu o olho e não obedeceu. Ele ouviu e não obedeceu. Primeiro ele cobiçou, irmão. Sabe por quê?
Porque o pecado não começa você já lá e fazendo. Primeiro começa no coração. Primeiro vem a cobiça. Primeiro vem o desejo. Primeiro vem o planejamento. Você ou eu, quando cai, muitas das vezes, a queda, quando já é manifesta, não foi aquela queda ali. A queda de Sansão não foi no dia que ele foi pego pelos filisteus. A queda de Sansão foi no primeiro dia que ele desobedeceu ao voto que ele tinha com o Senhor, ao propósito que ele tinha com o Senhor. Porque a queda não começa no dia da queda, ela começa antes, no coração. Quem adultera, não adultera logo, vi cair. Não, primeiro ele tem algo no seu coração. Porque se ele é crente, ele faz igual José. Sai nu, é acusado injustamente, mas não cai. Mas quando quer cair, faz igual Davi. Fica olhando a mulher dos outros, deseja e dá um jeito de cair com ela. A queda não é no mesmo dia. A queda começa no coração e é um processo. Ele viu, cobiçou, ele desejou. E o que é que ele fez? Eu desejei. Desejou, beleza. Mas falaram que não podia pegar, deixa eu sair daqui. Amém. Não, o que é que ele fez? Não, ele tomou. Ele pegou. Trouxe maldição para a sua vida. Ele pegou. E depois que ele pegou, ele fez o quê? Escondeu. Ó que coisa interessante. Cobiçou, tomou, escondeu. Irmão, se precisa esconder, se está escondido, Deus está nisso? Se tu está precisando esconder, se tu não pode falar, será que Deus está nesse negócio? Se precisa esconder, é porque isso pode estar trazendo maldição para a tua vida. As coisas de Deus, meu irmão, não precisa ser escondida. As coisas de Deus é tudo nas claras. O que Deus te abençoa é nas claras, para todo mundo ver. Não é para ficar escondido. Se está escondido, não é Deus. Cuidado. Se precisou esconder, cuidado. E vamos prosseguindo. O pior é que ele levou para dentro de sua casa, trouxe maldição sobre a sua família e o seu povo. O pecado é como alguém que pula na lama. Quanto mais perto dessa pessoa você estiver, mais respingado de lama você vai sair. Pegou? O pecado é como uma pessoa que pula na lama. Quanto mais perto dessa pessoa você estiver, mais respingado de lama você vai sair. Não tem, irmão. Ele não fez, meu filho não tem problema, mas se eu fizer alguma coisa, pode trazer consequência para o meu filho. Meu filho anda comigo, minha filha anda comigo, minha esposa anda comigo. Tudo que eu fizer vai refletir na minha família. Não tem para onde correr, irmãos. Não tem. Acã não pensou na família dele. Foi egoísta e provavelmente tornou a sua família cúmplice do seu pecado. Pois a probabilidade dos filhos dele ter ajudado ele a esconder as coisas foi grande. O problema não é nada, além de pecar, arruma cúmplice.
O problema não é nada, além de pecar, leva para dentro de casa. O problema não é nada, além de amaldiçoar a sua vida, amaldiçoa da sua família. O problema não é nada, além de receber as consequências do seu pecado, traz consequências para a vida da sua família, de quem está perto. Foi isso que aconteceu na vida de Acã. O que estamos levando para as nossas casas? Que tipo de exemplo estamos dando para os nossos filhos? O que é que tu tem posto dentro da tua casa? Não leve abominação para dentro de sua casa. Não é porque está na moda que serve. Não é porque todo mundo que tem, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo tem que eu tenho que ter. Se eu sou santo, eu tenho que ser separado. Se eu sou separado, vai ter coisa do mundo que eu não vou ter. Vai ter coisa do mundo que eu não vou fazer. Porque Deus me chamou para ser santo. Deus julga Acã. Capítulo 7, do versículo 24 ao 26. Acã, sua família e tudo que possuía foram apedrejados e queimados como consequência do pecado. Nossas escolhas determinam o que colhemos. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Nossas escolhas determinam o que colhemos. Que tipo de semente você tem implantado na tua vida e na tua família? A semente que tu plantar, a semente que tu escolheu, é a semente que tu vai colher. E a colheita, meu irmão, é muito maior do que a semeadura. Se for coisa boa, é muito mais. Agora, se for pecado, coisa ruim, meu Deus. O que escolhemos determina o nosso futuro. Não adianta querer algo para a minha vida, se hoje eu não luto por isso. Não faço nada por isso. Não ajo de acordo com aquilo que eu quero. Eu não vou colher, eu não vou alcançar. Eu vou receber aquilo que eu plantar, eu vou receber aquilo que eu fizer hoje. Isso é uma lei bíblica. É a lei da semeadura, a lei da colheita. Você colhe aquilo que você planta. A gente falou que o Deus de maravilhas é um Deus que julga. Falamos uma parte pesada agora. O povão está tudo quieto. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus de maravilha é o Deus que julga, mas também é o Deus que cuida. Se você ler o livro de Josué, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 11, vai dizer o seguinte: e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Irmão, primeiro o povo foi chamado a seguir a arca para atravessar o Jordão. O Jordão representa uma dificuldade. Era algo que não poderia ser passado de qualquer maneira. Era algo que parecia impossível de acontecer. Aí o povo começa a seguir a arca. Se eu estou seguindo alguém é porque alguém está na frente. Se eu estou seguindo alguém é porque alguém tomou a dianteira. Se eu estou seguindo alguém é porque alguém tomou a responsabilidade.
Se eu estou seguindo alguém, é porque alguém assumiu a dianteira para resolver aquele problema. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te chama a segui-lo, mas Ele garante que Ele vai na frente. Ele vai na frente. Ele endireita os caminhos tortos. Ele tira os espinhos. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o rio Jordão virar uma parede para o povo passar a pé enxuto. Nas nossas dificuldades e tribulações, Deus sempre vai tomar a dianteira. Você não entendeu, querido? Na tua maior dificuldade, Deus está na frente. Naquilo que parece intransponível, Deus está na frente. Deus está trabalhando. Depois os sacerdotes pararam a arca no meio do Jordão até o povo passar. Versículo 17 vai falar isso. Eles pararam no meio do Jordão, o povo continuou passando e a arca ficou no meio. Aí o que eu entendi com isso? No meio das nossas dificuldades, Ele continua trabalhando. Mesmo que às vezes a gente não o veja na nossa frente, é porque Ele continua trabalhando. Às vezes parece que Ele nos abandonou porque já não vemos a nossa frente, mas sabe o que é? É Ele segurando o rio para o povo passar a pé enxuto. Se você não está vendo, Ele continua trabalhando. Se você não está vendo, Ele continua batalhando. Se você não está vendo, Ele continua guerreando em teu favor. Aleluia! Terceiro e último. No caso de Acã e Ai, ele nunca vai nos deixar confundido. Quando esse se volta a buscar sua santidade, sua vontade. Deus não nos deixa quando confundidos, quando nos voltamos para Ele. Quando buscamos a sua vontade, quando buscamos a sua orientação, Ele não deixa o povo perecer e não deixa o seu povo enganado. Uma igreja que busca, uma igreja que se compromete, uma igreja que pede orientação ao Senhor, não vive no engano, não vive enganada. O Senhor é com ela. Louvado seja Deus. Concluindo, um povo que se santifica pode até experimentar o juízo de Deus por causa dos seus pecados, mas nunca ficará fora do seu cuidado. Ele não nos abandona. Ele é o Deus de maravilhas. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa ficar guardada em vossos corações, e eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Retorna a palavra ao pastor. Queridos, vamos estar de pé, irmãos, para nós orarmos ao Senhor.